É isso mesmo, Ana. Hoje eu converso com a escritora e desembargadora Sônia Amaral, que vai trazer aí vários temas para a gente da literatura e também do jurídico. Boa tarde, Sônia. É um prazer recebê-la. Boa tarde. Boa tarde a você e aos telespectadores dessa TV magnífica chamada TV UFMA. UFMA. Então, Sônia, daqui a pouco, amanhã no caso, você toma posse lá na Academia Ludovicense de Letras, na cadeira de Humberto de Campos. Eu queria que você falasse um pouquinho desse sentimento. Olha, a academia, eu tenho feito uma comparação com um laboratório de pesquisa de ciências exatas. A academia tem uma importância ímpar na sociedade porque é um laboratório voltado às letras, né? Aquilo que você tem na academia em termos de letras, de literatura, de análise de obras, ela vai repercutir na sociedade em conceitos. Então, da mesma forma em que no laboratório se discute algumas fórmulas que acabarão muitas vezes em remédios, nós também na academia temos essa função. Por isso é que eu tenho um prazer imenso de participar de academias, porque esse espaço do debate, do conhecimento, do saber, é sempre bem-vindo em sociedade. Não existe nenhum conhecimento que tenha o ponto final. O conhecimento é algo crescente, é algo que evolui. O que é verdade ontem pode não ser amanhã. E é esse espaço da academia que nos dá esse norte. E aí você está falando um pouquinho de verdades absolutas que não existem. No seu último livro, você fala exatamente disso, né? Você fala aí o que você chamou de assumir erros. E aí você leva em consideração, eu vou ler aqui a retórica que diz: ninguém se banha duas vezes no mesmo rio, porque tanto a água quanto o homem mudam incessantemente. É isso mesmo? É verdade, isso aí é uma verdade. Filosofia, né, dizem que nós temos algumas poucas verdades. Uma é a morte é verdade absoluta. E essa é uma outra verdade inafastável que Heráclito nos legou, né? Tanto que esse livro que você fala, o nome é O Rio de Heráclito. Porque eu escrevi ao longo de anos e resolvi organizar esses artigos por tema. E quando eu fui reler alguns artigos, eu vi que eu estava errada naquele momento anterior, quando eu falei sobre tal coisa. Por quê? Porque eu não tinha conhecimento suficiente e depois, com conhecimento, eu refleti e vi que estava errado. Tanto que você vai ver nesse livro que em cada capítulo que foi separado sobre temas, eu faço uma introdução mostrando em que errei naquele artigo. E por isso que é o Rio de Heráclito. Em que errei naquele artigo e por que está errado. Então, é engraçado porque cada introdução vai estar assim, não sei se você olhou, tem lá, mudanças, breve considerações sobre mudanças, né? E em outros eu digo, não muda uma vírgula nos artigos, porque foi fruto e também foi uma preocupação que eu tive, eu fui olhar esses outros temas, foram coisas mais recentes, que eu tinha mais profundidade. Então, por vezes a gente escreve, isso é natural do escritor, com pouca dominância sobre um tema específico e tem um senso comum. Mas quando você se aprofunda, você vê se está errado. E aí, nesse prefácio desse livro, você fala exatamente isso: assumo o erro. É uma coragem, né, assumir o erro? Mas tem de ser natural, né? Eu acho que o primeiro passo para a mudança é assumir erro. Isso. Porque senão você cristaliza nos seus erros e continua errando. É natural, penso eu, e é necessário, né? Nós somos seres falíveis. Em sendo seres falíveis, nós temos de reconhecer nossos erros, porque aí nós podemos acertar. E aí, Sônia, você falando dessas verdades, de ter a Academia Ludovicense de Letras, as academias, na verdade, como um laboratório, eu queria saber como é que você incentiva essa nova geração no quesito leitura, no quesito literatura. Olha, tem um programa, e aqui eu vou falar o nome dessa juíza, que vale a pena, doutora Samira Healy. Ela é juíza, hoje em dia ela está na vara especializada de combate à violência doméstica. E ela faz um trabalho nas escolas, com os alunos, prevenindo violência doméstica.
E aí ela vai levar para os alunos literatura. Ela fala sobre violência, mas ela sorteia livros. Eu vivo dando livros para ela sortear. Ela consegue de outras pessoas. E uma vez somente, por falta de tempo, mas eu preciso ir mais, a gente tem de falar para essas crianças da importância da leitura. E aí eu dou meu exemplo. Eu morava, quando jovem, ali perto da biblioteca pública, Benito Leite. E minhas férias eram na biblioteca, né? Meu prazer, e foi graças a bibliotecárias, que de forma lúdica me inseriram no mundo da leitura. E eu vivo falando isso, da leitura, de como hoje em dia é uma coisa complicada, porque eu tenho dito que a gente tem uma geração TikTok, né? Por quê? Porque a informação é num volume tão grande, imediato, que as pessoas não conseguem absorver tudo. Então a gente tem de concentrar, focar mais. Eu até tenho visto, eu leio diariamente jornal, e tenho visto no jornal que eu leio de nível nacional todo dia, eu leio digitalmente, que eles têm feito resumo da matéria. Não sei se vocês já perceberam que os jornais estão fazendo isso. Pontua a matéria, porque as pessoas, para não correr o risco da pessoa ler a manchete e tirar a conclusão. Sim. E aí agora, Sônia, a gente fala um pouquinho desse seu lado da justiça, como desembargadora. Dia 28, né, como você falou agora há pouco, tem aí, vamos dizer assim, um lançamento desse grupo, o Grupo Maria Firmina de Paridade de Gênero. Fala um pouquinho pra gente. No dia 28 vai ser, vamos dizer assim, a avant-première. De fato, nós estamos preocupados com isso há um pouco mais tempo, desde o ano passado, sim, quando ingressei no 2º grau e percebi que as magistradas têm uma pauta própria e que, além de ter uma pauta própria, tem uma participação dentro do poder de forma menor do que aquele percentual de magistradas que já existe. Você tem uma ideia? Nós somos somente 5 desembargadoras no Tribunal de Justiça entre 33, então alguma coisa está errada, né? Nós precisamos aumentar. Mas não foi só eu que percebi isso. Concomitantemente, eu fui para uma reunião em Brasília, patrocinada pelo CNJ, tendo à frente a ministra Rosa Weber, onde foi apresentada uma pesquisa. Nessa pesquisa, a melhor situação é da Justiça do Trabalho, sim, em termos de paridade. Mas, no mais, a distorção é imensa. Você tem até, na base, muitas magistradas, mas nas estruturas de poder não estão representadas. Então, você tem poucas desembargadoras, você tem poucas juízas, como juízas auxiliares de corregedoria, de presidência, coordenando grupos. Você tem poucas magistradas. Nesse sentido é que surgiu essa preocupação e a gente se reuniu no primeiro momento, ainda em novembro, com um grupo de magistradas, ainda no restaurante, e começamos a discutir esse tema. Enfim, resolvemos formar o Grupo Maria Firmina para homenagear essa grande maranhense de destaque que fez diferença no seu tempo como escritora, como professora, como ativista na causa da abolição. E resolvemos fazer, portanto, o Grupo Maria Firmina, e no dia 28, com a presença de... Olha, eu estou esperando muita gente, e aproveito para convidar todas as mulheres que se interessam pelo tema. Nós convidamos todas aquelas mulheres do mundo jurídico, do mundo político também, né? Prefeitas, deputadas, senadoras, enfim, do campo empresarial também, porque eu acho que essa pauta é única. E o que eu costumo dizer, e isso é bom que se diga, que nós não estamos em luta, nós estamos em movimento. Tá? As mulheres não são contra os homens, são a favor das mulheres, porque nós queremos contribuir com a sociedade. Nós temos intelecto, nós temos condições plenas de exercer cargos de poder, para que essa sociedade se enriqueça. E eu tenho um outro grande aliado. Tem um objetivo de desenvolvimento sustentável da ONU, que é o número 5, que fala exatamente isso. A ONU está num projeto e é natural que o seja,
de que nossa civilização seja cada vez mais evoluída, né? E nessa evolução passa pela paridade de gênero, que é a ODS número 5, que fala em paridade de gênero. E aí, Sônia, aproveitando que você já fez o convite, fala pra gente o horário, aonde vai ser, é preciso Claro. inscrição? Como? Não, não é preciso inscrição. As portas estarão abertas, será no próprio Tribunal de Justiça, no plenário do Tribunal de Justiça, às 15 horas do dia 28, que será na próxima segunda-feira, né? No dia 28, às 15 horas, no plenário do Tribunal de Justiça. E a gente vai ter também a participação de mulheres de fora, né? De mulheres que também têm interesse em ajudar a termos uma sociedade mais inclusiva. É isso, Sônia, muito obrigada. Obrigada por sua entrevista e também por sua colaboração na nossa sociedade como escritora e como aí representante do Poder Judiciário. Obrigado pelo espaço. Estou contando com todo mundo lá no dia 28. É isso, gente, não podem perder. Ana, eu volto contigo.